Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui para realizar um chá cultural. Em tempos de pandemia, como não poderia de ser, nosso evento está ocorrendo de uma forma bem diferente. Não teremos aquela proximidade das pessoas, aquele calor humano de que tanto gostamos, mas tenho a certeza de que tudo foi planejado com muito carinho para tentar suprir a distância que nos separa neste momento. Estamos reunidos aqui hoje, dia 20 de novembro de 2020, por um motivo muito mais do que especial: celebrarmos e refletirmos sobre o Dia da Consciência Negra. E estamos em um momento muito especial, pois podemos constatar que neste ano tivemos um aumento significativo na representatividade do povo preto no Brasil. Podemos ver nos comerciais de TV, nas ações de algumas empresas, nas denúncias de racismos e também no aumento de vereadoras e vereadores negros eleitos neste ano. No entanto, por mais paradoxal que possa parecer, este significativo aumento ainda é muito pouco. Temos longo caminho a trilhar para vencer as barreiras do racismo e do preconceito no Brasil. E a prova disso foi o espancamento e a morte de um homem negro, João Alberto Silva Freitas, que foi morto ontem por 2 seguranças no Carrefour, em Porto Alegre. Portanto, não nos esqueçamos, vidas negras importam. Para fazer a abertura do nosso chá cultural, convidamos Branca Rochidale, presidenta do Comitê de Ação Cultural da FCAV Unesp. Branca? Então, vamos lá. Peraí, gente, que eu estou me ajeitando com o texto, com a tela. Boa noite a todos. Eu vou começar a minha fala, mais um ano, pelos agradecimentos, porque a persona chá cultural só tem crescido e tido cada vez mais motivo para a gente agradecer. Nessa edição não foi diferente. Em um momento tão atípico, afinal, quando que a gente imaginou passar por uma situação de pandemia, né? E mesmo em meio a esse caos particular que tem sido para cada um, a comissão organizadora nos deu suporte para a realização deste evento online. Então, meu muito obrigada a vocês da comissão, que cedem o seu tempo para ajudar a mim e ao professor Wolverson, porque sem vocês não passaríamos de 2 amigos com boas intenções. Agradecemos também ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Produção Vegetal, que nos apoia, sob a coordenação do professor Wolverson, desde o primeiro chá em maio de 16, maio ou março, a gente tem essa dúvida aí no ar. Nosso muito obrigada também à direção e à vice-direção da FCAV, que enaltecem o chá cultural e permitem a sua continuidade. A Unesp como um todo, que sempre está de portas abertas às iniciativas dessa e de tantas outras equipes que vêm desenvolvendo movimentos extensionistas. Também quero aproveitar essa pequena deixa de agradecer à Unesp como um todo, pelo fato de que essa semana eu tive uma reunião com o CAC Central, que é o Comitê de Ação Cultural Central, da PROEX, e a cultura agora faz parte do regimento da Unesp, tá? Então, isso foi uma vitória para a gente, nós ficamos sabendo essa semana que agora a cultura é institucionalizada. Nosso muito obrigada aos que emprestaram as suas artes, gravando os vídeos para as nossas publicações, e finalmente a todos vocês que estão nos assistindo, é uma honra para nós. Agora sim, nós vamos ao tema que dizem que nós gostamos de repetir. Precisamos falar sobre o racismo. Por isso, há 4 anos, em 2016, nós resolvemos tratar deste tema no primeiro chá cultural da consciência negra da FCAV. Estávamos tímidos e receosos, porém encorajados a realizar e tocar em um assunto tido como delicado. E desde então, cá estamos, em todo novembro, paulatinamente. Não tem sido fácil tratar dessas questões raciais em um nicho tão elitista e preconceituoso. Para vocês terem uma ideia, desde que iniciamos essa empreitada, temos ouvido diversos comentários do tipo: mas vocês vão falar desse tema de novo? Vocês ainda não se cansaram? Ou vocês falam de racismo, de preconceito, mas a equipe de vocês não tem negros? Então eu me pergunto, sou branca, além do nome? Como podem alegar que eu não sou negra? Sim, eu sou negra, não sou morena clara,
Não sou papel para ser parda. Sou feita de carne e osso e um pouco a mais de melanina. Mas o que seria de nós se não tivéssemos uma diversidade entre raças, gêneros ou religiões? Particularmente, eu acho que seria muito tedioso olhar para os lados e só ver o igual. Quanto ao fato de não nos cansarmos de abordar essa temática, o que fazemos porque é essencial que essa luta, ao longo da história, seja constantemente lembrada para que se alimente a nossa certeza de que as injustiças não podem se repetir. Então, continuaremos lutando por mais espaço e por mais representatividade para os negros na nossa universidade. Afinal, nós também temos um sonho, que é o de que possamos tratar das questões raciais abertamente em nossa Unesp e em Jaboticabal e em qualquer lugar. Não nos cabe a covardia nessas questões. Não nos cabe fingir que o racismo não existe. O racismo existe de várias maneiras, ainda que nunca tenha te atingido, o que é um privilégio, se for o caso. Se você nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, lembre-se disso, você é um privilegiado. O racismo é latente, o preconceito cega a quem o pratica, faz querer gritar a quem o sofre. Por vezes, até faz calar o grito, tamanha indignação que nos causa. O preconceito mata, como matou ontem à noite, de frente a um supermercado no sul e provavelmente em muitos outros lugares que não foram noticiados. Todos os dias há uma família negra em luto no Brasil, ainda que a gente não saiba. O preconceito emudece os argumentos porque não nos querem ouvir, já que estão cegos, logo também se fazem surdos. O preconceito cega, mata, fere, cala e consente, mas não nos calará. E diante da recusa a este silêncio, convidamos a todos hoje para mais uma vez enaltecermos esta voz que embarga muitas vozes. Sejam conosco, porque sozinhos não estaríamos aqui e também não vamos a lugar nenhum. Obrigada. Muito obrigada, Branca. Agora passamos a palavra à direção da Unesp, o professor doutor Antônio Sérgio Ferraldo. Boa tarde já, boa noite para todos, mais uma vez. É uma satisfação muito grande estar com vocês e ao mesmo tempo, triste, né, pelos acontecimentos que envolvem o racismo no Brasil e no mundo, né? Como aquele de ontem que me fez perder o sono, porque ainda não compreenderam a fala do Luther King, né? Nós temos que construir sem o ódio, não é com as mãos. Nós temos que construir uma nova realidade com o coração, com o amor. E o coração e o amor não têm cor. Então, eu fiquei muito triste ontem, porque, não só ontem, claro, né, mas a gente acha que as coisas estão lá longe, não estão perto da gente, né? Mas quando você vê, elas estão muito mais perto do que a gente imagina, né? Então, é muito triste vermos a cada dia, um momento só que esse cachorro meu está me atrapalhando aqui. A cada dia que passa, a gente percebe que, por mais que a gente tente, nós não estamos diminuindo, né? É que tinha tanta coisa escondida dos procedimentos racistas que parece que nós estamos começando a melhorar, mas não é, ainda não. Eu não vejo ainda essa luz, sabe, que possa ter uma mudança. Embora institucionalize, embora faça isso, embora faça aquilo, mas no coração de cada um ainda a gente vê uma falta de conscientização. Então, hoje, para mim, desculpe, mas eu não gostaria de dizer que eu estou aqui comemorando o Dia da Consciência Negra, tá? Eu acho que eu estou refletindo. Embora esteja refletindo um dia só, né, eu exercito mais dias do ano nessa reflexão, porque eu tenho pessoas amáveis mesmo dentro do meu coração, que eu nunca coloquei como negra nem branca, né? São pessoas maravilhosas, e eu tenho certeza que, nesse plano, eu evoluí um pouco daquela, talvez, pensamento racista que eu já tive.
eu diminuí. Espero melhorar na próxima, tá? Então, eu acho que é um grande momento para nós refletirmos. Eu penso uma reflexão, né, a partir de Martin Luther King, que é uma filosofia de um cara maravilhoso, um espírito ilustre, um espírito de muita luz, que veio aqui neste plano, né, trazer para o racismo a forma do amor. E eu também gostaria de falar que eu tinha a intenção, no começo do ano, né, de fazer vários eventos aqui. Nós não podemos ficar só com esse evento nesse dia que nós falamos especialmente, né, paramos todo... Eu paro de pensar no dia todo e só tenho reflexão hoje. Então, eu acho que é muito pouco para nós. Eu acho que a gente tem que fazer mais, para que essa conscientização, para que essa reflexão entre no nosso dia a dia, que ela entre nos nossos atos. Né? E a todo momento nós estamos com pessoas na frente, e não estamos com o branco e com o negro, nós estamos com pessoas, com espíritos, com pessoas que amam, com pessoas que estão aqui para trazer a luz para este plano maior, até chegarmos ao plano maior. Então, eu acho que é pouco, mas eu peço desculpas, não foi possível este ano por causa da pandemia. Mas eu tenho certeza que no próximo ano, quando a gente voltar, a gente vai fazer mais eventos, né? E não só do racismo negro. Tá? Eu visto o racismo também de outras formas. Muito... Né? Qualquer coisa que nos limite, aqui na universidade, nós temos que ir lá fora. Né? Por isso que nós estamos dando uma universidade. Nós não temos muro, nós não temos limites. Nós temos que fazer tudo o que for melhor, da melhor forma possível, para a vida e para o bem-estar e para a qualidade de vida e do espírito de todos os seres humanos. Né? Seja aqui e seja lá longe, em qualquer lugar que ele esteja. Tá? Então, desculpe eu não falar mais, porque nós temos um tema hoje importante para a gente falar aí, né? E eu só quero agradecer profundamente por estar presente aqui, né? E cantar para vocês sem ter tido vaia. Tá legal? Então, bom evento para todos nós, viu? Muito obrigada, professor Ferraldo. O professor Ferraldo é um dos artistas que sempre tem colaborado com o Chá Cultural. Nós agradecemos imensamente, professor. Obrigado. Nós precisamos falar, combater e refletir sobre a questão racial no Brasil, sobre os preconceitos. E nesta noite, para esse Chá Cultural da Consciência Negra, temos aqui conosco um time de primeira grandeza, que irá nos proporcionar um delicioso bate-papo sobre música e consciência negra. Vamos, então, apresentar os nossos convidados e convidadas dessa noite. Começamos por apresentar Daniela Nespoli, artista autodidata, assistente social da UFTM e doutoranda da Unesp de Franca. Sua pesquisa fala sobre a arte e a resistência negra quilombola. Daniela tem um projeto de arte chamado Expressões Quilombolas, com pinturas de tela que remetem ao cotidiano e histórias de vida do povo negro brasileiro e quilombola, cuja mostra já percorreu diversas cidades de Minas Gerais e do interior de São Paulo. Bem-vinda, Daniela. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma satisfação estar novamente desde o ano passado, né? Obrigada. Obrigada. Conosco também está Kátia Braga, mestra em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas. Kátia já foi diretora da Sociedade Brasileira de Meteorologia e atualmente é meteorologista da Associação Catarinense de Emissores de Rádio e Televisão e possui a empresa Kátia Braga Meteorologia, com foco nos trabalhos em rádios e consultoria ambiental. Boa noite, Kátia.
Boa noite, Gelsa. Boa noite a todos. E um bom evento, um bom chá cultural. Obrigada para todos nós. Também fará parte do nosso bate-papo a professora Rosemary Rodrigues de Oliveira, da Unesp FCAV. Ela, doutora em Educação para a Ciência na Unesp, e atua nos seguintes temas: sexualidade do gênero, sexualidade e gênero na educação, em interface com os estudos feministas e decoloniais, formação de professores, ensino de ciências e biologia. Boa noite, professora Rose. Boa noite, Geisa. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Um prazer muito grande estar com vocês. Obrigada, professora. Nesta noite, temos a presença também de 2 representantes da África Central e Ocidental. Recebemos aqui o mestrando Carlos Zacarias Joaquim Júnior, estudante vindo da Guiné-Bissau, e o mestrando Emanuel de Araújo Ribeiro de Seita, natural de São Tomé e Príncipe. Boa noite, Carlos. Boa noite, Emanuel. Boa noite a todos. Abraço. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Boa noite, obrigado pelo convite e um bom chá cultural a todos. Obrigada para nós. Além desses convidados, estarão conosco todos os integrantes da comissão organizadora do Chá Cultural e os nossos artistas, que serão apresentados no momento oportuno. Neste momento, para nos trazer um pouco da poesia do Agreste de Patativa de Assaré, convidamos ele, que é o poeta maior do Chá Cultural, figura importante e muito querida por todos nós, o agrônomo, professor, doutor e declamador Joel Cabral. Boa noite, gente. Eu me sinto famoso mesmo, viu? Para mim, eu quero agradecer, para mim é uma honra poder estar participando de novo aqui com vocês no Chá Cultural, nessa nova realidade, né? Mas que estou muito feliz, e com as palavras de Geus aí, de todos, que eu sei que é de todos do chá. Eu sou muito bem tratado por toda essa comissão. Então, eu quero agradecer a vocês e dizer que é uma honra para mim poder representar esse Nordeste, esse chão que eu tanto amo, né? Ontem eu avisei a comissão que eu ia declamar Patativa, mas, como disse o professor, depois do decorrer do que aconteceu ontem, eu precisei fazer algumas mudanças no que eu faria, né? E peço até desculpa, licença, porque eu vou ter que, um momento aqui, ter que filar, que não deu tempo eu gravar tudo na memória, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Eu acho que é importante a gente falar, quando a gente fala do racismo que existe, né, no Brasil, precisa ser discutido, e como a Branca disse, vai falar de novo no chá. Eu vou repetir aqui uma poesia que eu declamei, que não deixa de ser de um grande mestre, e como o grande Patativa foi, ele é cearense também, e hoje eu acho que segue o caminho, vai ser um grande mestre da poesia, que é do Braulio Bessa, que fala de amor, que fala de respeito, né? Inclusive, e é mais importante. E ele fala na poesia, né, o mote que ele usou foi o seguinte: se não puder ser amor, que seja pelo menos respeito, né? Então, eu vou declamar, se depois sobrar um tempinho, eu falo de Patativa do Assaré, também, desse grande mestre, tá? Então, eu vou começar aqui, então, falando, volto a dizer, essa poesia do grande mestre Braulio Bessa, né, que escreveu isso, mas recentemente aí tendo todos os acontecimentos que envolvem racismo nos últimos anos aí no Brasil. Então, eu falei para vocês, o mote é: se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Então, o poeta começa assim: seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, se não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. É tão difícil entender de qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, minha gente, o amor é a própria cura.
remédio para qualquer mal, cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa verdade, que é pela normalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio, minha gente, o índio não é estranho. Estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico de grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. E meu sotaque é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Estranha é a escravidão que aprisiona os seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranha é a acusação, que acusa, inclusive, que não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver na igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de visão por raça, religião, nem por sotaque. Oxi! Seja homem ou mulher, você é o que é, por também ser diferente. Por isso a poesia que sai aqui do meu peito diz que aqui a diferença nunca foi defeito. Eu reforço esse clamor, que se é para ser amor, que seja pelo menos respeito. Grande Braulio Bessa. Eu acho que o pessoal está com o microfone desligado. Oi, Jael. Muito obrigada pela sua participação. É por isso que todo mundo do chá sente sua falta, viu? Eu que agradeço. Agora, para darmos início ao nosso bate-papo, passa a palavra ao professor Roberson Silva. Bom, boa noite a todas e a todos, né? É um prazer muito grande poder estar aqui novamente, ainda que à distância, né? Mas é sempre bom poder ver tanta gente com o mesmo pensamento, imbuídas do mesmo pensamento, todo mundo junto aqui, ainda que à distância. Bom, nesse chá cultural, nós optamos por realizar um bate-papo entre os nossos convidados e convidadas, tomando como base algumas letras das músicas que nós apresentamos durante a semana, graças aos nossos parceiros que nos brindaram com vídeos, que foram disponibilizados no nosso canal no YouTube. Então, aqui nós queremos deixar os nossos agradecimentos ao Luan Oliveira, ao Jarson Bruno, ao professor Ferraldo, ao grupo Samba de Primeira, a Micaela Honorato, que nos brindaram com vídeos maravilhosos, né? Bom, antes de nós começarmos esse bate-papo, eu vou pedir licença a vocês para poder apresentar um vídeo sobre a exposição Expressões Quilombolas, da Daniela Nespoli, ok? É um vídeo curto, cerca de 1 minuto. Vamos lá, então. Fonte de vida, direito de existir, de sentir, de respirar, de semear, de colher o fruto e de sustentar do pão. Direito à terra é resistência contra a opressão. De homens, mulheres, povos indígenas, originários e africanos. Caminhamos durante séculos e anos a fios, submetidos à escravidão. Uma herança histórica, marcada pela violência. Atravessamos oceanos, mares, rios, percorremos matas, sertões e florestas, no combate à exploração. A terra, para além de território, é campo sagrado, simbólico e cultural, onde cultivamos memória e tradições. Nossa colheita cumpre sua função coletiva e social e sustenta futuras gerações. Somos povos aguerridos e unidos, quilombolas, ribeirinhos, pescadores e camponeses. A esperança tem nos nutrido, nos educa, nos fortalece, na luta pela terra, que é fonte, que emana e que transforma a vida. Daniela
Santos. Ok, pessoal. Eu sou meio suspeito para falar da Daniela, porque nós temos aqui na nossa casa 2 obras da Daniela, né? E não temos mais porque ela não quis me vender, porque eu queria comprar, né, Daniela? Ela fica com ciúme das obras dela e ela não quer vender, mas são muito bonitas e realmente muito expressivas, né? Bom, mas vamos começar então o nosso bate-papo aqui, e nós vamos começar comentando a música Olhos Coloridos, né, da Sandra de Sá, que diz mais ou menos assim: meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo. Baseado nessa música, nós vamos começar o nosso bate-papo conversando com a professora Rose, né? Rose, nós sabemos que você nem sempre teve uma relação muito, digamos assim, muito boa com o seu cabelo. E ainda tem também aquela questão do colorismo, né? Pois aos olhos de muitas pessoas, você, assim como eu, não somos considerados pretos, né? Essa música te remete a algumas dessas questões, Rose? Fala pra gente. Oi, Roverson, mais uma vez boa noite para todos os aqui presentes, né? É um prazer muito grande estar com vocês novamente. Independente de qual formato, presencial ou online, é sempre um prazer, né? Essa música é uma música da década de 80, né? Ela é uma música muito bonita e que acredito que fale não só para mim, mas fale para todas as pessoas que se dizem negros, né? Para mim, ela é uma música que ela simboliza 2 coisas antagônicas. Ao mesmo tempo que ela é um símbolo do racismo, ela é símbolo de uma luta antirracista. E aí eu vou, brevemente, tentar explicar por que isso para mim. Ela é símbolo de racismo quando ela traz a questão da risada, a questão do escárnio, né? Quando as pessoas riem dos nossos cabelos, quando a gente vê propaganda na televisão que associa nosso cabelo a produto de limpeza, que associa nosso cabelo a palha de aço, ou se referem a gente como aquela que tem o cabelo ruim, né? Então, ela é um símbolo de um racismo nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para a contemporaneidade, essa música, ela também é um símbolo de luta antirracista, né? Como diz a própria letra, né? Ela é um símbolo da cobiça, né? Teu cabelo enrolado, todos querem imitar, né? E quando a gente entra nesse mundo digital que a gente está agora, e a gente vai no YouTube, ou a gente vai no Instagram, ou em várias outras redes sociais, e a gente percebe como que a mídia se apodera desse cabelo para vender produto de beleza, como que as meninas e meninos que têm o cabelo enrolado, o cabelo crespo, esse cabelo duro, esse cabelo sarará que a letra está falando, como que isso se torna um símbolo de empoderamento para essa pessoa, inclusive para ensinar o outro a se empoderar, a se sentir bonito com o próprio cabelo que tem, né? Então, o cuidado com o cabelo afro, o desejo que as pessoas, o desejo e a curiosidade que as pessoas têm desrespeitosamente de tocar o cabelo da gente para saber se ele realmente é bonito, é macio, é cheiroso, né? Essa grande curiosidade que as pessoas têm pela gente, né? Então, por conta disso, né, falando rapidamente, me atendendo ao tempo, é que eu penso que esse cabelo aqui, ó, esse cabelo aqui, que pode ser símbolo de racismo, ele também é símbolo de muita alegria, ele é símbolo de beleza, ele é símbolo de empoderamento para mim.
Desculpe. Roverson, seu áudio estava desligado. Esqueci, né? Eu falei que ia acontecer, né? Bom, Rose, muito bom, perfeito. E você sabe que numa fala sua, há 2 anos atrás, no Chá Cultural, foi uma das coisas que me motivou a deixar o meu cabelo enrolado mais à mostra, né? Se você se lembra, eu era bem carequinha, né? Até por uma questão, eu achava muito cômodo, muito prático, né? E aí eu falei, como que eu estou organizando o Chá Cultural, estou discutindo toda essa temática e o meu cabelo enrolado, né? E vou confessar para você, né? É um caso de paixão, né? Estou apaixonado com o meu cabelo aqui, só não deixo ele maior porque foram anos dele curto, então me dá uma gastura muito grande, mas ainda vou chegar um pouco mais longe, né? Mas muito bom, Rose, muito obrigado, né? Bom, Kátia, você também tem um cabelo enrolado, né? Tem um cabelo crespo. Fala para a gente um pouquinho aí dessa música e você, como é que você vê isso? Boa noite a todos, gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a Lígia que fez essa ponte entre nós. Olha, essa música é uma música que me diz respeito, é uma música que foi feita para nós, mas na infância eu questionava ela, apesar de não lembrar desse questionamento, mas eu lembro assim, ó, que eu dizia assim, todos querem imitar? Não, minhas amigas não querem imitar o meu cabelo. Então eu achava uma música bacana, porque falava de mim. Entretanto, eu estava com o cabelo liso e não me aceitava. Então, uma contradição tão grande, e eu vim a ter esse cabelo, o meu cabelo natural, que eu nem sabia como ele era há pouco tempo. Eu digo há pouco tempo, que faz apenas uns 6 anos. E isso foi uma construção que ainda a família está entrando nessa. Tu sabe que gostaria de fazer um parêntese sobre o cabelo crespo? A Rose me inspira. A Rose me inspira em ver o cabelo crespo e branco. Eu sou uma grisalha, Rose. Eu tenho meu cabelo totalmente branco e estou num processo de aceitação do mesmo jeito que eu tive um processo de aceitação com o cabelo crespo, o cabelo enroladíssimo, que é o meu, que o meu cabelo não é enrolado, meu cabelo é crespo. Então, eu ainda estou, esse é o parênteses, que eu estou num processo para deixar o meu cabelo branco. Já tem aqui um pouco, mas eu pintei há pouquíssimo tempo e eu estou num processo de aceitação. Eu trouxe aqui, se me permitem, um dos meus amigos, que era na época, hoje nem converso, Chapinha. Muito me acompanhou em todos os episódios. Eu sou meteorologista e quando eu morava no Mato Grosso do Sul, eu era coordenadora de um centro de meteorologia, então a TV local, Globo, SBT, Band, me procuravam muito. Então, quando diziam assim, olha, tem entrevista agora, vamos fazer uma entrevista agora? Eu, como? Se eu estou aqui, ó, Alisa. Então, foi um processo muito gostoso, apesar de difícil, ter o meu cabelo enrolado, que as pessoas hoje querem imitar. Lá na minha infância, eu tinha o cabelinho bem enrolado e a minha mãe tinha muita dificuldade para fazer trança, para arrumar, diz que eu chorava e ela chorava junto. Então, ela sempre alisou meu cabelo e usava um outro material que era muito amigo meu, alguns devem conhecer. Isso aqui é um pente quente, eu faço questão de guardar. Isso aqui a gente coloca, ele é raiz. A gente coloca no fogo, aquece, para quem nunca usou, ele aquece no fogo, ele fica quente em brasa. E a gente pega mecha por mecha e faz assim, ó, ele chega a fazer, a gente coloca um olhinho, alguma coisinha gordurosa, e ele faz e alisa
os nossos cabelos. Os nossos cabelos já eram alisados com química, mas esse material que a gente chama de pente quente, ele era para alisar mais ainda, alisar a raiz que já estava crescida, deixar o cabelo enroladinho na ponta, porque ele ficava assim, ó, muito porque alisado, ficava feio, entre aspas. Hoje, para nós, era feio mesmo. Então, eu usei muito. Depois, esse material aqui, ele evoluiu e veio o elétrico, que eu nunca comprei, mas veio o elétrico. Então, eu usava congresso de meteorologia, lá estava a Kátia. Não tinha ainda esse outro amiguinho. Esse outro amiguinho, ele foi depois, bem depois. Então, a Kátia levava esse aqui. Mas não era sempre que eu tinha um fogão dentro do hotel. Não tem um fogão para tu usares, senão eu ia até o fogão do hotel. Será que eu poderia aquecer um pouquinho? Era um mico que eu passava, mas a gente também colocava o cabelo eu fui num congresso onde as minhas amigas, é só elas me encontrarem. Tu lembra, Kátia, a gente passando o cabelo, que até as minhas amigas brancas com cabelos lisos, mas não tão liso, cabelo ondulado, também faziam essa técnica. Nós levávamos o ferro de passar roupa, então era nós com o cabelo assim, ó, em cima da mesa e passando o cabelo. A gente colocava um papel, uma toalha para deixar mais confortável, não ficar com o ferro direto ali naquele ferro de passar. E quando teve o episódio em junho desse ano do fabricante de produtos de limpeza Bombril, vamos dizer, não estou fazendo propaganda, é para que eles fiquem envergonhados mesmo. Ele disse que tinha a crespinha, e a crespinha, ela representava o nosso cabelo. Eu vim a entender agora, 70 anos que já existe esse produto, 70 anos, e eu vim entender só agora por que na infância me chamavam de cabelo de Bombril. Eu sabia o que era Bombril, mas eu não compreendia da onde que eles tiraram isso, como é que conseguiram associar o meu cabelo com o cabelo Bombril. Aí, até mesmo na minha casa, a família diz assim, nossa, mais um episódio, mas também tudo acham que é racismo. Na minha casa, eu disse, pois é, mas eu sofri. Me chamavam de cabelo de Bombril e eu não gostava. Eu não gostava. A gente não associa, nossa, mas o Bombril é maravilhoso, ele tem 1001 utilidades, ele limpa tudo. Não, a gente se sentia ofendido. Ofendida. Então, eu achava o meu cabelo inadequado. O meu cabelo não é um cabelo bom. Então, por isso, a gente veio com essa narrativa, com essa dor por toda uma vida. Então, agora, a música da Sandra de Sá me faz mais sentido. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Hoje, sim. Ontem, essa música não era compreendida por mim. Obrigada. Obrigado, Kátia. Uma história de vida, uma vivência muito, muito interessante e faz todo sentido, né? Para quem já viveu na pele, esse ser taxado de cabelo de Bombril, a gente entende perfeitamente o que você está falando. Bom, nós temos também a Daniela, com o seu cabelo poderoso aí, né, Daniela? Conta para a gente dessa relação sua com o cabelo e com a pele, com a cor da pele. Boa tarde a todos e a todas. Já estamos indo para boa noite, né? Acho muito interessante acompanhar, né, os depoimentos e os relatórios das minhas colegas, porque a gente acaba construindo essa identidade coletiva, né? As nossas dores, os nossos traumas, as nossas violências, ela não é um problema individualizado de cada um, é um problema social, é um problema coletivo. Então, por isso que a gente fala que esse racismo, ele está presente na nossa sociedade, ele atinge historicamente um grupo, né, étnico, uma população, um povo aí que é mais de 50% da população brasileira. Então, eu gostaria de trazer essa perspectiva também para uma análise social e sócio-histórica
o cabelo, ele tem essa questão da autoestima, da importância da valorização da autoestima, mas como que o cabelo é esse símbolo da nossa memória, da nossa cabeça, de tudo que nos foi arrancado, das nossas raízes, né? Até quando a professora comenta, né, a questão do objeto, que parece também um objeto de tortura, esse pente quente que passa no cabelo, como que isso é justamente para negar nossas origens e as nossas raízes. E isso é um processo histórico na formação da nossa sociedade. O escravismo, ele vem de uma violência contra o nosso corpo físico, contra o nosso cabelo, contra a nossa pele, contra o nosso corpo mesmo, mas também uma violência psíquica, política, social e que atinge o nosso campo de memória, o nosso campo de cultura, o nosso campo de tradições e de conhecimento. Então, eu queria fazer esse paralelo de cabelo, raiz, cabeça, com essa coisa da importância da gente recuperar as memórias. E tem a ver um pouco, né, como que eu uso a arte nesse sentido, né? E a gente está falando de um chá cultural, então arte é cultura, cultura é arte. Como que o campo da cultura, o campo da arte, o campo da música para a população negra, para os povos oprimidos, é a tentativa de resgatar essa história, essa memória, essa tradição que nos foi arrancada. O nosso cabelo nos foi arrancado, a nossa memória, né, foi barbaramente violentada. Então, assim, eu gostaria de fazer essa reflexão da violência histórica, da violência social, da violência como estruturação da nossa sociedade. Para mim, a relação com o cabelo também foi uma relação muito difícil, de infância e de adolescência, mas eu tive muitas, né, principalmente a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, né, sempre valorizou muito, né, criando estratégias aí de fazer cachinhos, de fazer tranças, mais cachinhos. Eu lembro que minha mãe fazia cachinho com lápis. Fazia cachinho no meu cabelo com lápis. Então, assim, na escola, do tempo da escola, uma violência, né, refletida nas crianças, isso que é algo muito também doloroso para a gente, né? Lembrar que na nossa infância, o quanto que o ambiente da escola, o ambiente de formação e de educação, ele estava totalmente assim. Hoje em dia a gente ainda tem um avanço desses debates na escola. Tudo isso fruto de conquista do movimento negro, né, que inseriu a importância do debate da Lei 10.639, sobre a inclusão do debate sobre história da África. Então, olha como essa coisa de história tem a ver com memória. Inclusive, eu nem sabia que eu ia falar desse tema específico de cabelo, mas ontem eu dei um trato no meu visual e eu cortei o meu cabelo. E hoje, arrumando esse cabelo, eu falei, gente, tem um mapa do continente africano aqui no meu cabelo. Não sei se você... Tem um mapa. Então, assim, como que é interessante a gente valorizar essa questão do nosso corpo, da nossa autoestima, porque o nosso corpo é território, sim, o nosso corpo demarca uma luta, uma história de luta, uma ancestralidade, mas para além do corpo, como que o povo negro vem resistindo e construindo estratégias de resistência que tem a ver com uma dimensão política, ideológica, cultural e científica, os nossos saberes, os nossos conhecimentos. E aí, quando a Sandra de Sá fala assim, a verdade é que você, povo brasileiro, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo. É, na verdade, justamente da gente ter fazer esse resgate histórico de estruturação da nossa sociedade e quem foram os povos que alicerçaram estruturalmente com trabalho, com conhecimento, com cultura a nossa sociedade. Então, acho que é isso que eu tenho que falar um pouco sobre cabelo e consciência negra. Obrigada. O microfone, professor Robertson. Tá bom. Desculpa mais uma vez. Obrigado, Daniela. Excelente colocação, né? E aqui, né, nosso chá esse ano ele está bem diferente. Então as nossas convidadas, os nossos convidados não sabiam sobre o que a gente ia conversar com eles, né? Sabiam que era música e cultura, música e consciência, mas o tema foi meio de surpresa, né? Mas isso que é legal, porque vem a espontaneidade, vem aquele conhecimento que vocês têm. E aí nós temos uma outra convidada que não tem o cabelo
sarará, não tem o cabelo crespo, né? E a gente quer ver a opinião dela, né? Como é que você vê, Aline, essa vivência dessas nossas colegas? Qual que é e essa relação com essa música? Olá, acho que já posso falar boa noite, então, a todas e todas. Agradecer o convite. Ouvindo, assim, essas mulheres falando dos seus cabelos, e parece algo tão novo. Eu me recordo muito bem dessa música, né, na década de 90, ela ainda era bastante famosa, e eu me lembro de quando criança, ela sempre ser usada como, principalmente o refrão, né, onde diz sarará crioulo, como um sinônimo de negro, de preto. Então, quando eu não queria falar exatamente essas palavras, chegava-se muito próximo da pessoa, geralmente criança, na minha época, né, e cantava esse refrãozinho. E aí você já sabia, você já entendia, né? Eu não amarguei essa dor, essa violência, que sem dúvida concordo plenamente com a Daniela, que se referiu à ideia da violência que é passar por isso quando criança, quer dizer, em qualquer época da vida, mas quando criança ainda mais fragilizado, né, sem essa consciência, sem esse empoderamento. Então, assim, ela me traz... É bacana ouvir a Kátia falar sobre como houve essa inversão da música. Hoje, como sim, um processo de empoderamento, as pessoas querem copiar, né, e aí a gente podia, de repente, passar até para um outro debate, né, relacionado a essa ideia de cópia desse cabelo, mas é muito bacana ver como isso se alterou ao longo do tempo, e esse processo de mudança, ele é sempre muito lento, mas ele acontece, né? Então, assim, eu até fiquei pensando na fala do professor Antônio, professor, né, perdão, se eu estiver falando bobagem, que ele disse assim, eu não vejo mudança, né, eu discordo um pouquinho porque eu vejo mudança, mas ela é tão lenta, né, professor, e tão pequena, e tão rasteira ainda, que às vezes a gente desanima e parece que não muda nada nunca, mas eu acho que muda, que mudou, só o fato da gente estar aqui hoje discutindo isso, era uma coisa impensável há uma década, por exemplo, né, então acho que isso tudo são... trabalho de formiguinha, mas eu acho que ainda assim válido. Bom, então, como eu disse, eu tenho cabelo liso, não aliso, ele é liso mesmo por essência, e aí eu fiquei ligando todas essas falas ao meu processo de memória, Daniela, porque, assim, é muito provável que eu tenha avós, tataravós, bisavós negros, mas eu não conheço, porque a minha família... ela apagou essa memória. Então, assim, eu não conheci nem avós, nem avós de nenhum dos lados da minha família, porque eles morreram quando os meus pais ainda eram muito jovens, e por algum apagamento memorialístico, não existe fotografias também. Então, eu não conheço essas pessoas, eu não sei quem elas eram. Eu sei do meu pai falar que a mãe dele, que a avó dele era índia, mas eu tenho certeza que tem isso, porque eu tenho a pele mais escura. E meu pai, mais ou menos a cor da minha pele, o cabelo um pouquinho mais ondulado. Mas eu sou uma de 5 irmãos, e todos têm cabelo liso e pele clara, né? E eu tenho a pele mais escura. Mas há 16 anos, quando eu conheci a Branca, foi uma dos primeiros contatos que eu tive com alguém que tinha orgulho do cabelo crespo. Isso há 16 anos não era muito comum. Eu lembro muito bem a Branca com 18 anos, eu um pouquinho mais velha, e ela me mostrando como ela fazia para ajeitar o cabelo, para permanecer os cachos, ao invés de alisá-lo. Eu nunca vi a Branca de cabelo liso, felizmente. Mas eu já quis enrolar, que eu acho muito bonito mesmo, mas eu tenho um pouco de receio com essas coisas, porque tem toda a ideia de apropriação cultural, enfim... Eu acho tudo isso muito bacana, esse processo de empoderamento, aliás, também no seu caso, Rosemary, né, de assumir o cabelo branco, né, que lindíssimo aqui na minha tela, eu tô achando maravilhoso. E, como a Kátia, eu também estou no processo aí de aceitação de cabelo branco. Eu não tenho o suficiente ainda para pintar, mas eu não sei como que vai ser, né, a gente tem tanta pressão estética, né, em relação a cabelo, isso é sempre um processo difícil para as mulheres. Mas, assim, eu já fui chamada quando criança de neguinha. Meu pai me chamava de neguinha, pretinha, muito embora o cabelo liso, né? Mas essa ideia da violência a que vocês se referiram, eu nunca vi esse objeto que a Kátia mostrou. Tomei um susto agora. Não sabia da existência disso, desse pente. Mais violento e só a chapinha mesmo, é que também queima, gente.
Então, não passei por isso e não me sinto digna de lugar de fala nesse aspecto, mas também me sinto digna de me solidarizar com essa questão de mulheres negras, que eu acho que a gente, embora não tenha lugar de fala, pode ter lugar de atitude, né? Eu acho isso muito bacana. Queria parabenizar todas vocês por terem conquistado esse empoderamento. Obrigada. Perfeito, Aline, acho que você disse tudo, né? Não tem, você pode não ter lugar de fala, mas tem um lugar de atitude. É por isso que a gente fez essa provocação, né? A gente não precisa ser negro para defender as causas negras. Então, acho que isso é muito importante. E já que você levantou a bola, eu vou passar essa bola para a Branca aí, para a gente finalizar essa rodada. Bom, sobre cabelo, né? Eu já ia começar mais ou menos falando o que a Aline disse. Aline, eu não tinha 18, eu tinha 19 quando você me conheceu. Mas realmente, gente, essa questão de alisar, eu nunca fui para esse lado, né? Minha mãe sempre me fez enaltecer realmente os cachos, ela sempre me ensinou a usar o meu cacho. Eu alisei uma vez porque pagaram. Eu acompanhei minha prima num cabeleireiro e ela, de curiosidade, ela queria ver, ela gastou uma nota e eu cheguei em casa e eu lavei, porque eu não gosto mesmo. Sempre gostei dos cachos, em questão de... Acho que a Daniela falou de produtos, a Kátia também. Eu sempre que eu entro numa perfumaria, alguma coisa, procurando um produto para o cabelo crespo, vem cá que esse abaixa o volume. Eu falei, não, eu quero subir. Hoje ele só está preso por motivos de correria do dia a dia mesmo, mas nessa fala, o que eu quero dizer, assim, muito de coração, é agradecer a professora Rose, porque eu estou com 35 anos, os meus cabelos já estão começando a ficar muito brancos, é muito visível, tá preso e por vídeo ninguém vai ver. Mas, assim, eu já tô com os cachinhos de Cruella de Vil aqui na frente e fica realmente todo mundo perguntando, você vai pintar? Não sei o quê. Não, eu não vou pintar e a partir de agora eu vou carregar uma foto da professora Rose comigo. Eu vou falar assim, não, gente, o objetivo é esse aqui, ó, é ficar desse jeito, é ficar assim, como se fosse um platinado natural. Então, é isso. Eu acho que no sentido... minha irmã no chat. Eu acho que no sentido de me enaltecer com os meus cachos, eu sempre passei essa impressão para as pessoas, como a Aline falou um pouco de mim, e sem nem saber, porque realmente eu nunca fui atrás de alisar, eu sempre gostei do volume e eu sempre... cachos, para mim, eu não sinto, talvez por essa minha visão do meu cabelo, eu não tenha sentido tanto quanto a Kátia, ou quanto a Daniela, ou quanto a professora Rose, porque eu sempre abracei o meu cabelo, eu sabia que ele era diferente, eu sabia que ele nem sempre era bem visto, mas aí sim é que a gente queria mais volume, mais cacho e botar o cabelo para aparecer mesmo, porque quanto mais quisessem abaixar, mais a gente ia levantar. Era isso. Obrigada. Muito obrigada, Branca. Então, assim, a gente encerra a primeira rodada. Eu gostaria de informar que a professora Rose vai deixar mais um legado aqui. Ela já deixou um cabelo crespo ali do professor Rose, ela vai deixar uns cabelos crespos e brancos por aí também. Muito bonito, professora, muito bom. Então, nesse debate, a gente teve a participação da Aline. Bom, pessoal, a Aline Oliveira é professora de literatura no IFPR, Campus Palmas. É formada em letras pela Unesp de Assis, doutora em literatura e vida social, também é pesquisadora da vida e obra de Machado de Assis e poetisa nas horas vagas. E agora, vamos nos brindar com um pouco mais de arte, com uma crônica que a Aline vai nos recitar, uma crônica de Machado de Assis. Obrigada. Então, eu queria dizer que, embora eu seja poetisa nas horas vagas, esse nas horas vagas é para justificar o fato de que não me considero uma artista, mas passei 15 anos, né, porque ainda estudo, trabalhando com a obra de um grande artista, que é Machado de Assis. E quando conversei com a Branca sobre a possibilidade de estar aqui hoje, a primeira coisa que me veio em mente foi uma coisa muito recente, né? Então, Machado é conhecido mundialmente pela sua obra e reconhecido no Brasil como talvez o maior escritor de todos os tempos, mas somente no ano passado
houve um empenho, e não poderia ser diferente, né, para uma universidade Zumbi dos Palmares, de reconhecimento da cor de Machado. Isso é muito emblemático, para mim é muito simbólico, né, que em 2019, apenas em 2019, isso foi um esforço acadêmico. Então, quando a gente pega a obra do Machado, quaisquer livros que a gente possa imaginar, e são inúmeros, o Machado tem sempre uma foto muito embranquecida, que foi uma coisa elitista durante muito tempo. E só ano passado, então, foi feito um tratamento nessas fotos para devolver a cor, ou pelo menos o mais próximo possível da cor que ele realmente tinha. E agora há um abaixo-assinado, inclusive, vigorando por essa universidade, para que as editoras parem de publicar livros do Machado com suas fotos embranquecidas. Eu peço licença para compartilhar com vocês uma apresentação muito curtinha. Eu não sei, né, se alguns de vocês, por acaso, não conhecem essas fotos, então eu deixei aqui para mostrar para quem está participando aqui com a gente do debate, para quem está nos assistindo. Eu vou apresentar e vocês, por gentileza, pode ser a branca, né? Me diz se vocês estão vendo essa apresentação. Conseguem ver? Não? Não, ainda não. Só um minuto, então, vamos ver se agora dá certo. Apareceu aqui um erro ao compartilhar. Vou tentar de novo. Vou tentar aqui pela tela inteira, vamos ver se dá certo. Não, Aline. Agora acho que vai dar. Deu? Não. Não? Tem certeza? Foi. Foi? Então, vou deixar aqui todo mundo consegue ver? Sim. Então, tá. Essa campanha, então, é chamada de Machado de Assis Real. Como eu já disse, foi realizada pela Faculdade Zumbi dos Palmares. E ela recoloriu, então, a foto do Machado. E o texto é muito bonito, na minha opinião. Diz assim: errata histórica feita para impedir que o racismo na literatura seja perpetuado. Então, a foto tradicional, que a gente encontra na grande maioria dos livros do Machado, e a foto recolorida para mostrar, de fato, qual era a cor de Machado. Então, essa é a foto que, hoje em dia, desde 2019, né, há exatos um ano, está sendo veiculada nas suas obras. Essa daqui também, segundo o tratamento que a universidade deu, é que, para que as pessoas percebam, então, como as fotos também, além de embranquecê-lo, mudaram seus traços para que ele ficasse mais embranquecido, né? Principalmente o nariz, que nessa foto original a gente vê que ele é muito mais, tem os traços de uma negritude que foi ofuscada. Humberto de Campos, que é um escritor, em 1933, colocou num artigo de jornal a sua visão sobre quem conheceu e esteve ao lado de Machado durante um tempo. Então, na opinião dele, Machado era miúdo de figura, mulato de sangue, escuro de pele, usava uma barba curta e de tonalidade confusa, que dava ares de antigo escravo brasileiro, filho do senhor e criado da boa família. Então, Machado nada tinha de traços brancos. E essa, para quem não conhece, é uma máscara mortuária que deixa mais claro ainda esses traços do Machado enquanto um homem negro. Bem curtinha mesmo, porque era só para que vocês conhecessem essas fotos, pensando que talvez alguns de vocês nunca as tivessem visto. E pensando nisso, eu preparei para hoje uma desmistificação sobre o que o Machado fez em relação à escravidão e o processo abolicionista no Brasil. E durante muito tempo, até meados dos anos 90, Machado foi acusado muito injustamente de ser apolítico e de nunca ter intervindo de uma forma real nos problemas em relação à abolição, à escravidão e às questões
relacionadas aos negros brasileiros. O que também, como eu acabei de dizer, há pouquíssimo tempo foi reformulado. Então, agora a gente sabe, e é muito mais disseminada, a ideia de que Machado falou, sim, e muito sobre essas questões do seu tempo, ainda mais vivenciando na pele tudo isso. Porém, Machado, como um grande escritor, mas um homem do seu tempo e colocado sobre diversas questões que o impediam de ser panfletário, militante, como hoje, felizmente, nós temos uma maior liberdade para ser, ele escondeu, por assim dizer, em fina ironia, as suas colocações. E, é claro, nem todo mundo foi capaz de observar. E por isso que eu escolhi, então, uma crônica bem curta, porque eu sei que o nosso tempo não é extenso, mas que eu acho que é muito interessante para a gente observar como que o Machado entendia esse processo. Então, eu vou fazer a leitura. É uma crônica de 19 de maio de 1888, que ele publicou, então, numa sessão de crônicas chamada Bons Dias. Diz assim: eu pertenço a uma família de profetas après coup, post-factum, depois do gato morto, ou como melhor nome tem em holandês. Por isso digo, e juro se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio estava por mim prevista. Tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar o molecote que tinha, pessoa de seus 18 anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada, entendi que perdido por 1.000, perdido por 1.500, e dei um jantar. Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas 5 pessoas, conquanto as notícias dissessem 33 anos de Cristo, no intuito de lhe dar um aspecto simbólico. No golpe do meio, coup du milieu, mas eu prefiro falar minha língua, levantei-me eu com a taça de champanhe e declarei que, acompanhando as ideias pregadas por Cristo, há 18 séculos, restituí a liberdade ao meu escravo Pancrácio, que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. Finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam roubar sem pecado. Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala como um furacão e veio abraçar-me os pés. Um dos meus amigos, creio que ainda é meu sobrinho, pegou a outra taça, pediu à ilustre assembleia que correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo, fiz outro discurso agradecendo e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite recebi muitos cartões. Creio que estão pintando meu retrato e suponho que a óleo. No dia seguinte, chamei Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: tu és livre, pode ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida, e tem mais um ordenado. Um ordenado que, ó meu senhor, fico. Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce nesse mundo, tu cresceste imensamente. Quando nasceste, era um pirralho deste tamanho. Hoje está mais alto do que eu. Deixa ver, olha, és mais alto 4 dedos. Altura não quer dizer nada, não, senhor. Pequeno ordenado, repito, uns 6.000 réis. Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. Tu vales muito mais que uma galinha. Justamente, pois 6.000 réis, no fim de um ano, se andares bem, conta com 8 ou 7. Pancrácio aceitou tudo, aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por não me escovar bem as botas, efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que um peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor. Eram 2 estados naturais quase divinos. Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio. Daí para cá, tenho-lhe despedido alguns pontas-pés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando não lhe chamo filho do diabo. Coisas todas que ele recebe humildemente. E Deus me perdoe, creio que até alegre. O meu plano está feito. Quero ser deputado, e na circular que mandarei aos meus eleitores, direi que antes, muito antes da abolição legal, já eu em casa, na modéstia da família, libertava um escravo, ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia. Que esse escravo, tendo aprendido a ler, escrever e contar, simples suposição, é então professor de filosofia no Rio das Cobras. Que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem à lei,
mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo: és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, trôpegos e incapazes de restaurar a justiça na terra para a satisfação do céu. Esse é Machado, eternamente um homem do seu tempo e grande pensador dessas questões todas. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Uma crônica bastante profunda, bem agregador. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o professor Robles para a gente começar a segunda rodada sobre o debate das músicas. Ainda um tanto quanto impactado pelas palavras da Aline. Muito obrigado, Aline. E nada mais atual, né, do que essa crônica que você falou, né, quando a gente tem uma morte por espancamento de uma pessoa negra e nós temos uma alta autoridade da República dizendo que não existe racismo no Brasil, que isso é coisa que querem importar. É muito triste, né, nós estarmos nessa situação. Acho que a gente merecia representantes melhores, mas não vem ao caso agora, mas é triste. Muito obrigado, Aline. Bom, é sempre bom a gente ouvir uma bela crônica, né? E você colocou muito bem essa questão do Machado, do embranquecimento, né, que remete ao colorismo que nós já comentamos aqui en passant. Mas vamos dar sequência aqui para a nossa segunda rodada de bate-papo, e tem uma música da Bia Ferreira, né, que nós aqui da comissão organizadora gostamos bastante, né, e achamos que tem tudo a ver com esses tempos em que nós estamos vivendo, né, esses tempos tão estranhos, né, principalmente se nós considerarmos o que aconteceu no Carrefour, né, que agora também já está tirando um pouco, né, o corpo, né, já está dizendo que não é responsabilidade deles, é uma empresa de segurança, que por coincidência é a mesma empresa de segurança que atendia o Extra, né, onde também nós tivemos um caso de morte, de espancamento, né. Então, todas essas coisas. Então, vamos lá para essa música da Bia Ferreira, que diz assim: diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista. Diga não. Não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você está rindo. Diga não, diga não. E é isso que a gente quer, né, nesse momento, dizer não a tudo isso, mostrar que vidas negras importam, né? E aí a gente vai pedir para a Daniela começar comentando aí um pouco dessa música, desses momentos todos. Daniela, por favor. Bem, até como eu já coloquei na primeira fala, né, pensar todo o contexto que a gente vive atualmente de uma sociedade estruturada e alicerçada na opressão, na desigualdade, na violência e nesse racismo que a gente fala, o racismo estrutural, né? O professor Silvio de Almeida tem trazido muito à tona e enfatizando essa questão do racismo não ser uma relação somente pessoal, no âmbito do preconceito, mas como que o racismo está dentro das relações que estruturam essa sociedade. Estruturam politicamente, juridicamente, economicamente, das relações de produção, né? Quem são os donos dos meios de produção, quem é que se submete a essas relações de trabalho exploradora. Então, a gente precisa entender o racismo por essa perspectiva de análise. E é interessante, né, até quando a colega traz essa questão da história de vida do Machado, e uma crônica, né, muito interessante, eu não conhecia, conheço a história de Machado, os contos de Machado, alguns romances, né, que para a gente que vai prestar vestibular é critério, né? Mas é muito interessante esse conto porque, através da literatura, ele vai evidenciando justamente essa sociedade, a estrutura dessa sociedade. E como que a passagem da escravidão para o trabalho livre não mexeu com as estruturas profundas dessa sociedade de desigualdade.
Então, é por isso que na nossa sociedade, ainda nos tempos contemporâneos, né, por isso que a gente vê atrocidades acometidas assim a cada, né, minuto, a cada, né, a gente Nós perdemos o contato com a Daniela, né? periferia está sendo... Alô? Vocês Voltou, estão Daniela. Oi? Agora voltou. Cortou? Então, eu estava falando quanto que essa questão do racismo é estrutural, né? Não sei se vocês ouviram quando eu falo da questão dessa crônica do Machado, ele, de certa forma, explicita isso, né? Que a transição do trabalho escravo para o trabalho livre não mexeu com as estruturas sociais, não mexeu com as relações que fundamentam a nossa sociedade, e é por isso que a gente vê reflexo disso, né? Essas violências, que são violências cotidianas na nossa sociedade. Se a gente vê os dados estatísticos, a cada, né, 23 minutos, a cada hora morre 2 jovens negros perseguidos pela polícia. Então, assim, a gente vive numa relação de muita barbárie mesmo na sociedade que vivemos. E a mudança de tudo isso, enfrentamento, esse diga não ao racismo, diga não ao preconceito do povo, é também dizer não aos modos de produção dessa sociedade. É também dizer não à sociedade capitalista. É também dizer não a uma perspectiva de conhecimento e de produção do conhecimento que seja muito academicista. É preciso dizer não, até mesmo porque a gente estava também usando o exemplo da professora que assume os seus cabelos brancos, a uma sociedade em que envelhecer é algo negativo. Porque essa sociedade nos vê como mercadoria. Essa sociedade ainda vê as vidas de trabalhadores e trabalhadoras negras, pobres, indígenas, como mercadoria. E aí, se não serve mais, ela descarta. E aí existe todo um processo também de adoecimento do nosso envelhecimento. Não aceitamos esse processo natural do envelhecimento. Né? Tudo vira uma mercadoria, tudo vira uma tintura para você tentar ficar jovem, um procedimento estético para você tentar tirar as marcas de expressões do rosto. Então, é uma sociedade de muita superficialidades e é uma sociedade também, podemos dizer, ela tem estruturas muito profundas e que precisa ser rompidas, mas é uma sociedade de muitas crises, né? É de muitos cíclicos, né? É uma sociedade muito... como que a gente fala? Muito frágil no sentido da sua manutenção numa proporção de justiça social e de igualdade social. O capitalismo, historicamente, sempre vai estar em crises, e nesses processos de crise, a desigualdade, a violência, o fascismo, a xenofobia, o racismo, o machismo, eles vêm à tona. Não é à toa que, atualmente, a gente está vivendo crise econômica, crise política e crise de atingir de retrocessos aos direitos humanos, né? Coisas que a gente achava assim, nossa, a gente garantiu isso na Constituição de 88. Né? Para a gente, essa questão, por exemplo, de regularização de terras quilombolas, né? A gente entendia que daqui para frente, da Constituição de 88, né, para os dias atuais, a gente teria muitas terras já reconhecidas, muitos povos já, né, com os seus territórios reconhecidos, e não. Muito pelo contrário, cresceu o número de violência no campo, cresceu o número de assassinatos a líderes quilombolas e líderes indígenas. Então, a gente está vendo um retrocesso dessa sociedade, porque é uma sociedade alicerçada na opressão. E todos os momentos que a gente tiver crise econômica, crise de produção, crise política, as violências, as desigualdades sociais tendem a aumentar. Então, por isso que no meu vídeo, eu também gostaria de comentar o meu vídeo, né, porque ele é uma arte, uma apresentação cultural, mas que traz uma perspectiva política. Eu falo da defesa da luta pela terra. A gente está falando de um curso de agronomia, né, de um curso que volta para essas coisas das ciências da terra, a importância da gente pensar distribuição de terra no nosso país, uma reforma agrária no nosso país
e produtividade, produção de alimentos que sustenta realmente a nossa nação, né? Não simplesmente numa lógica de vender o nosso território e a nossa nação para o comércio exterior. Então, eu acho assim, que a minha oportunidade de fala, que eu não poderia furtar desses compromissos, porque dizer não ao racismo é dizer não ao latifúndio. Dizer não ao racismo é dizer não à sociedade capitalista. Dizer não ao racismo é dizer não ao agronegócio, né? Que tem matado vidas. Inclusive, pessoas que moram no campo, camponeses, quilombolas e indígenas, morrem com os agrotóxicos. E a nossa população brasileira está morrendo, está adoecendo por conta dessa política barbárie que é a lógica de industrialização do campo. Obrigado, Daniela. Vamos dar sequência aqui, né? Muito pertinente. Vamos dar sequência aqui, então, pedindo aí a Rose para poder também fazer um pouco comentário sobre esse tema, sobre essa música. Falar depois da fala da Daniela é muito difícil. Responsabilidade, né? Hein, Rose? É uma responsabilidade muito grande, porque a Daniela disse tudo que talvez ecoe nos nossos corações e mentes, né? E eu gostaria, assim, já que é tão difícil falar da fala da Daniela, eu gostaria de articular a fala da Daniela com a fala da Aline, porque eu acho que facilita um pouco mais a minha vida, né? Quando a Aline traz a crônica do Machado de Assis, escrita há mais de 100 anos atrás, né? Ela mostra a denúncia de um homem negro e que deve ter sofrido a seu tempo, na sua pele, no seu corpo, o mesmo racismo que a gente sente hoje, né? E que esse homem negro, ele diz tudo o que a Dani disse de modo extremamente explícito, né? Ele diz de modo irônico, que às vezes é difícil de ser compreendido. Então, ele diz da política de uma época, que ainda é uma política muito semelhante à de hoje, em que as questões políticas antecedem as questões humanas. Então, os senhores de escravos, eles já sabiam que os escravos seriam libertos, possivelmente já sabiam, né, não só os senhores, mas todos sabiam que aqueles escravos não teriam para onde ir, não teriam o que comer, não teriam onde trabalhar, não teria terra para fincar seu sustento, sua casa, educar seus filhos, não teriam escola, não teriam nada. Então, que eles continuariam a ser escravizados, embora eles tivessem a documentação de libertos. E que esses homens melhores seriam vistos pela sociedade se eles usassem de um verniz para dizer que eles eram bons homens, cumpridores da lei, cumpridores da ordem, religiosos, bons cristãos, né? Mas que as portas fechadas da sua casa, eles continuavam dando petelecos, continuavam batendo nesses que agora já não eram pessoas na lei, no escrito da lei, já não eram pessoas escravizadas, né? Então, o que o Machado escreve há mais de 100 anos atrás e o que a Dani diz agora é exatamente a mesma coisa. Então, quando o Roverson falou assim do nosso presidente não, né, porque meu ele não é, do vice-presidente, que também não é meu, que diz que não há racismo no Brasil, ele está usando dessa mesma fala que o Machado de Assis está denunciando. Isso não existe, gente, isso é da cabeça de vocês, né? É um repertório, é uma linguagem política para acalmar corações e mentes, para acalmar o mercado, para acalmar a sociedade e para manter as coisas como estão, né? Então, como o Roverson diz, olha, aconteceu isso no supermercado, que é o mesmo supermercado, o mesmo que aconteceu no Extra, e o supermercado não se posiciona, e os fornecedores do supermercado não se posicionam, e a grande maioria da sociedade também não se
se posiciona cancelando seus cartões do Carrefour, parando de comprar lá, né? Então, aquilo que o Machado denuncia no texto estilo crônica, e aquilo que a Dani denuncia, e aquilo que a música denuncia. E nós temos que continuar a fazer essas denúncias, acredito eu. Ótimo, ótimo, Rose, muito bom. Bom, mas vocês estão percebendo que, a não ser pelo fato de eu estar conduzindo, né, mediando esse bate-papo, né, a gente só tem presença de mulheres fortíssimas aqui, né? Então, vamos quebrar um pouquinho aí, para eu não ficar sendo bem de teu fruto, né? Vamos conversar com os nossos amigos lá de África, né? Então, vamos chamar agora, vamos conversar com o Carlos e com o Manuel, e eu vou fazer uma pergunta para os dois, tá? Carlos e Emanuel, vocês vivendo em um país diferente do país de origem de vocês, e um país tão preconceituoso como o Brasil, preconceituoso e racista, ao ponto de autoridades dizerem que racismo não existe, né? Vivendo nesse país, como que vocês veem essa questão racial aqui no Brasil? E ainda tem também a questão da xenofobia, né? Que por serem de outro país, de outro local, vocês pode ser que tenham sofrido alguma coisa. E eu falo isso porque eu, sendo do estado de Minas Gerais, quando eu vim para São Paulo, eu sofri bastante com a xenofobia, embora talvez nem me desse conta naquele momento, mas através de piadas, através de brincadeiras, sempre com um estereótipo do mineiro, né? E eu sei que nós temos aqui na nossa comissão pessoas das mais diferentes partes do Brasil, né? De São Paulo, do Maranhão, como a Gelsa, do Espírito Santo, como a Samira, não vou falar todos porque eu vou me esquecer, né? Da Bahia e etc, etc. A gente sofre isso também, a questão da xenofobia. Então, eu vou começar com o Carlos. Carlos, como é que é essa questão do preconceito, do racismo e da xenofobia para você vivendo aqui no Brasil? Você precisa ligar o microfone, Carlos. Desculpa. Tá ok? Tá tudo bem agora? Ótimo, tudo bom. Tá bom. Obrigado, Gesa. Na verdade, professor Huberson e a todos, eu me chamo Carlos, eu sou guineense, quer dizer, da Guiné-Bissau, e sou estudante da FCAV aqui do Unesco, Campo Jaboticabal, estudante de agronomia. Bem, para falar do preconceito aqui no Brasil, eu preciso dizer para vocês que esse preconceito contemporâneo que a gente está vivendo hoje, ou seja, o preconceito moderno, ele teve sua origem, o seu berço, o seu início, lá da colonização. Ou seja, não é uma coisa de hoje, é uma coisa de muito tempo atrás. Eu não vou dizer que não tem preconceito, ou que não teve lá na época de Jesus Cristo e tudo mais, não. Mas o que a gente sabe é que esse preconceito que a gente vive hoje teve sua origem lá no período colonial. Isso é muito certo, porque a gente vê rastros, a gente vê o que aconteceu no passado, a gente sabe disso. Estou dizendo isso porque nós vivemos histórias recentes. O Brasil viveu a história há mais de 100 anos de sua independência, mas só para vocês terem ideia. O meu país, que é Guiné-Bissau, no caso, não tem nem 50 anos de independência, desde que foi libertado pelos portugueses. Então, a gente viveu histórias recentes, inclusive que os nossos pais relataram para nós, os nossos tios, avós, né? Então, o que eu vejo assim aqui no Brasil, que a história é muito parecida. Para que a gente esteja hoje aqui conversando sobre a consciência negra, teve gente que resistiram, teve gente que deram suas vidas para que um dia os negros possam viver tranquilamente. Essas pessoas lutaram até os últimos momentos de suas vidas, foram escortejados, nós sabemos disso. Isso também aconteceu na África, isso também aconteceu nos nossos países, né?
Por que eu digo que é algo que vem de muito tempo atrás, período colonial? Por quê? Esse ato de não reconhecer o negro como uma pessoa, ou seja, de desrespeitar, de não querer entender que o negro possa viver na base da tranquilidade, dignidade, respeito, né, uma sociedade livre, digna, isso veio do período colonial, inclusive, que os portugueses colonialistas na época, não portugueses atuais, que fizeram na época colonial, por exemplo, no caso do meu país, onde eles, quando dominaram o território, impuseram um regime totalmente da apartheid, onde os negros viviam na parte deles, nos cantos deles, e eles viviam, ou seja, o negro que atravessava a linha fronteiriça dos brancos, ou seja, dos portugueses na altura, era bem repreendido, digamos assim, né? Porque não podia fazer o que era ato contestado. Então, isso foi se alastrando e os negros ficavam ao redor da convivência dos brancos, e com o tempo, a gente percebeu que os brancos, com a relação que tiveram com as mulheres negras, começaram a gerar descendentes, em certa forma, muitas vezes estupravam as mulheres negras, acabando tendo filhos com eles, e com o passar do tempo, essas pessoas tiveram o privilégio de estudar. Bem, agora, a partir desse momento, o que a gente percebe? A gente percebe que quem teve privilégio de ir para a escola, de ir para a igreja, de frequentar aquela sociedade branca, são filhos dos portugueses ou os filhos dos descendentes. Nem eram todos os filhos dos descendentes. Era apenas uma terça parte, uma quarta parte, digamos assim. Né? Com o tempo, essas pessoas estudaram e perceberam posteriormente que o que acontece era ato absurdo e que não devia acontecer, porque eles eram filhos de mães negras. Tinham que defender alguma coisa. Então, foi a partir dali que começou o processo de revolução. O processo de revolução começou muito tempo atrás, que só teve sucesso nos meados, por exemplo, no meu país, na década de 60, 70, né, que eles começaram a lutar contra os portugueses para a dominação de territórios. Então, isso levou a uma nova história no nosso país, onde a gente percebe que teve gente que lutaram contra a vida dos negros para defender a causa justa da sobrevivência deles. No Brasil também é a mesma coisa. Se nós estamos aqui hoje conversando sobre a consciência negra, significa que teve gente que lutou para isso, que lutou para a sobrevivência dos negros, para respeito e dignidade dos negros. Nós devemos entender isso. Agora, sobre o preconceito aqui no Brasil, eu, pessoalmente, quando cheguei aqui, só para vocês terem ideia, no dia que nós chegamos aqui no Brasil, fomos levados para uma cidade chamada Pacoti, numa serra cearense. No dia seguinte, houve uma invasão da residência lá, foram visitar os meninos, mulheres, jovens, né? O que eles esperavam? Porque o que eles ouviam da sociedade aqui é que os africanos eram apenas esqueletos, eram todos inamizados, não tinha alimentação, não tinha nada. Eles foram lá me visitar, eles viram e disseram que, nossa, quando eles perceberem que tinha jovens robustos, gigantes, tudo mais, isso, eles começaram a dizer, não é isso que nós escutávamos de vocês, né? Afinal, vocês eram assim, né? Não. A gente acaba percebendo, começando a entender como é a realidade brasileira. Né? Teve gente que nos pergunta, o que vocês comem na África? Como é que vocês dormem? Vocês dormem em cima da árvore? Vocês convivem com leão? Né? Vocês vivem na selva? Então, essa é a compreensão que o brasileiro tem de nós. Por quê? Porque a mídia brasileira, gente, a mídia brasileira só leva, ou seja, vai para a África trazer
a realidade dos mais pobres para vocês. Por quê? Porque a sociedade americana é preconceituosa com a sociedade brasileira. A sociedade europeia é preconceituosa com a sociedade brasileira. O que a mídia brasileira faz? Ela vai para a África, traz tudo que é de pior da África, para que a sociedade brasileira também saiba que tem um povo que é superior. Entendeu? É isso que acontece. A mídia brasileira não traz maravilhas da África, não traz grandes cidades da África para mostrar como o povo vive. Ela vai lá no fundo do interior, nos países que tem guerra, que tem todo o sofrimento, e traz para vocês. É isso que a gente percebe. E é isso que acontece no Brasil. O que tem na África tem aqui. Tem gente que vive na África melhor que os que vivem aqui. Isso é sério. Nós percebemos isso. Você entra no ônibus, você entra para viajar. Ao entrar no ônibus para sentar, tem pessoa que já levanta, porque não quer sentar com você. Você anda no caminho, assim, numa avenida, tem pessoa que aproximar você, já, quando te percebe que és um africano, um negro, já desvia do caminho. Porque não pode te encontrar no caminho. Isso seria porque como se fosse a vida dela naquele dia seria arruinada, seria uma praga, não sei o quê. Geralmente é esse entendimento que a pessoa tem. A pessoa chega a te perguntar, nossa, tem muitas pessoas que reclamaram juntamente a nós, por que o Lula nos traz aqui? Por que o Lula nos traz aqui? Porque nós vamos vir aqui para escurecer a sociedade brasileira, inclusive fazer filhos com as mulheres aqui. Essas coisas, você vê o pensamento das pessoas. Isso é um absurdo, nós passamos por isso. Por que a gente não denuncia? Você pode perguntar, mas por que vocês passam por tudo isso, vocês não denunciam? Nós não denunciamos por uma razão que eu vou explicar para vocês aqui. A partir do momento que nós percebemos que aqui no Brasil, quando você denuncia uma pessoa do ato como isso, por exemplo, nós, estrangeiros, você vai e coloca a pessoa na cadeia. Ao voltar para a sua casa, essa pessoa pode estar na sua porta te esperando. Inclusive pode te matar. Porque é a realidade que vive o Brasil. Não, aqui, a partir daí, nós percebemos que não tem necessidade. Como pode ser uma pessoa, assim, como pode ser uma sociedade tão violenta e a justiça não funciona? E a gente percebeu que não, nós somos estrangeiros, temos que, infelizmente, viver com isso, conviver com isso a todo custo. Então, isso nos fez com que a gente não reporte para a justiça, que a gente não vai, porque nós também queremos preservar a nossa vida, né? A vida dos nossos irmãos, dos parceiros. Já teve alguns nossos que foram baleados aqui no Brasil. Isso saiu em nada. Uma coisa simples assim. O cara foi preso de um momento para outro, foi liberado, então tudo bem, tranquilo. Por isso que eu quero dizer assim, só para concluir aqui, para vocês, eu não sei se o professor Luverson, alguns de vocês aqui, a Aline, a Antônia, a Kátia, não sei se algum de vocês frequentam as atividades, ou seja, as organizações, movimentos negros, de defesa contra o preconceito, contra a discriminação racial. Não sei se algum de vocês frequentam aqui. O que eu vejo? O negro brasileiro é muito passivo. Aqui no Brasil, a gente percebe que, tanto nós como na África, assim como nos Estados Unidos, na Europa, a gente reclama de algo que nos faz bem, que nos faz mal, aliás. Quando algo é direcionado contra nós, a gente posiciona. Nós percebemos o que aconteceu ontem. O que o vice-presidente do Brasil declarou, uma declaração, o vice-presidente da República. Isso está normal, tranquilo. Nos Estados Unidos, quando a gente viu George Floyd, a situação dele que passou lá, todo mundo, mesmo na época de coronavírus, todo mundo protestou contra isso. E no Brasil não teve protesto, não teve nada.
Quer dizer, o povo brasileiro, a cidadã negra brasileira, não está mais... Olha, se nós estamos hoje conversando sobre o Dia da Consciência Negra, é porque os nossos antepassados lutaram contra isso, deram suas vidas. O Zumbi, inclusive, foi escortejado, a cabeça dele foi cortada e colocado não sei o que lá. Mas ele preferiu isso para que nós hoje vivemos numa liberdade. Por que a nossa geração não pode continuar essa luta? Eu percebo a sociedade brasileira muito passiva, não estou dizendo passivo assim, na forma de que tem que brigar com o outro, não. Mas assim, não reclama de seus direitos. Diferentemente em muitos cantos. Muitos de nós estamos na favela, nas periferias, não têm oportunidade para estudar. Quem os defende? Ninguém. Mas tem brasileiros que são negros, que já são estudaram, que têm condições, inclusive já ocuparam posições importantes que poderiam desenvolver políticas ou influenciar políticas públicas a favor da defesa dos que estão mais lá nas favelas, nas periferias, que não têm condições, mas não fazem. E uma coisa que eu queria dizer para vocês aqui, em 2003, eu soube que foi implementado a história dos afrodescendentes, né, da sociedade, né, antepassada dos afros, aqui no Brasil, não sei se é ensino médio ou é ensino fundamental, não sei dizer corretamente. A ideia disso é boa, ou era boa. Só que agora, eu digo para vocês que isso precisa de uma remodelação, uma reestruturação. Porque a única forma que nós temos de conter o preconceito racial é através da educação. Não existe outra via. Qualquer via que tentamos aqui não vamos ter sucesso. Isso é muito claro. A única forma, a conscientização do homem através da educação é a única forma que nos vamos permitir a conter o racismo. Como que vamos fazer isso? Através dos programas sociais. Através da conscientização daquela criança que está no colégio. Porque ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista. A pessoa aprende com o tempo na sociedade com a qual ela se enquadra. Por que nós não podemos ensinar essa pessoa a não ser preconceituosa? Por que nós não podemos ensinar a pessoa que o racismo faz mal à sociedade? O racismo é um veneno, o racismo mata. Nós podemos fazer isso através dos processos educacionais, através da conscientização na educação. Eu vejo assim que essa história que foi incluída no vosso ensino, não sei se é médio ou fundamental, encarece, a ideia é boa, mas encarece de alguns fundamentos, encarece de algumas coisas que são importantes. A conscientização da pessoa. Imagina você conscientizar uma pessoa desde o ensino médio até o ensino fundamental até o ensino médio. Alguma coisa vai fazer, certo? Então, eu paro por aqui. Eu espero que algum de vocês aqui tenham levado essa discussão ao mais alto nível, né? Nós que estamos aqui discutindo apenas para encontrar soluções, para encontrar vias, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu paro por aqui. Nós que agradecemos, Carlos. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais tempo conversando. A gente tem muito que aprender com vocês, né? E como disse a Kátia aqui no chat, né? A hora que dá vontade da gente falar para vocês, desculpa, né? Porque sentir na pele o que vocês sentem é muito dolorido. Mas antes de fazer mais comentários, o Emanuel está por aí? Sim. Então, Manuel, deixa a sua opinião para nós aqui também. Certo. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar a todos pela explanação. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de prestar uma homenagem ao Amador Vieira, conhecido como Rei Amador. Foi um anti-escravista em São Tomé e Príncipe, lutou pelo anticolonialismo e libertou milhares de escravos na antiga colônia portuguesa. Assim, a minha experiência que eu tenho é a seguinte:
quando nós, imigrantes, saímos, né, do nosso país, nós já saímos com a premissa de ter aquela mudança e de ter uma nova vivência. E quando eu cheguei no Brasil, eu tive que lidar com outros problemas, questões de xenofobia, questões de racismo, questões de sotaque, ou questões da pele. A pessoa chega e quer tocar e quer saber como eu vim. E assim, não tem um mínimo de... Eu acho que é questões de respeito, porque quando você vem de um outro continente, necessariamente você precisa atravessar esse continente. As pessoas perguntam, como é que você veio? Você veio andando? Você veio a pé? As pessoas... Assim, são perguntas que deixam magoadas, e nós, como estudantes, porque nós viemos aqui para o Brasil, uma leva de estudantes, e assim, nós tentamos unificar o máximo possível os nossos conhecimentos para tentar não responder de uma forma assim agressiva e tentar ser compreensível com as pessoas, porque dói você estar andando e a pessoa simplesmente sair do teu lado, porque ou você fala de um jeito diferente, ou você tem uma cor diferente, ou você se expressa de uma forma assim dolorosa, porque a pessoa simplesmente não te respeita. E assim, o Carlos comentou muita coisa importante, que é preciso que nós, africanos, considerados negros, e qualquer outro indivíduo que se considere negro, não pela cor da pele, mas sim pelo seu sentimento, pela sua ancestralidade, pelas suas raízes, unificar esses laços e lutar pelos nossos direitos, que nós somos pessoas, nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, e continuar a nossa vida, que o que nos leva para frente é o nosso conhecimento e o nosso amor e a nossa alma. E desde já quero agradecer a todos e continuação de um bom chá cultural. Muito obrigado, Manuel. É muito importante, quando a gente pensou em convidá-los, né, nós pensamos justamente em ter uma oportunidade, ainda que muito pequena, muito rápida, de ouvir isso de vocês, esse lado de vocês. Então, bom, eu ia fazer uns comentários, mas eu vou passar a palavra rapidinho aqui para a Kátia, porque ela tem que sair daqui a pouco para uma outra live. Kátia, você também é uma cidadã do mundo, né? Você já vivenciou alguma coisa relacionada à xenofobia, além das questões de preconceito e de racismo? Fala aí para a gente em 3 minutos, Kátia. 3 minutos, e vou para outra live que eu convido. Não posso convidar, né? Senão sair dessa. Olha, eu já sofri, sim, como gaúcha. Na verdade, eu tenho um segredo, que eu nasci em São Paulo, mas eu me criei todo o tempo no Rio Grande do Sul, tenho pais gaúchos e tenho esse sotaque. E sempre dizem que o gaúcho é gay, que o gaúcho é grosso. E isso tudo eu ouvi em tudo que é lugar do Brasil que eu andei. Eu morei em muitas cidades e também viajei, assim, muito em função da meteorologia, para congressos, e sempre tem piadinha em relação ao gaúcho. Então, isso que eu percebo de mais forte. E também de dizer, assim, o gaúcho, o catarinense, paranaense, a região sul do estado, sudeste também, muitas pessoas se acham mais inteligentes que o pessoal do Nordeste, por exemplo, que o pessoal do Norte, por exemplo. E isso é uma coisa totalmente sem cabimento. Então, eu percebo isso também. Nós, sulistas, nos achamos mais que os outros. E isso é xenofobia. Fobia vem de medo, né? E xenos vem de diferente. Então, é o medo de diferente, do diferente, medo dos estrangeiros, também estrangeiro. Então, é isso. É um medo. Eu acho que é o medo do diferente. A gente volta com a mesma narrativa do diferente. As pessoas não aceitam o diferente. E isso
é lastimável, só não me estendo mais, porque eu tenho compromisso e eu tenho que chegar um pouco antes. Um pouquinho antes, eu quero abrir um parênteses ainda sobre o racismo. Eu quero, não sei se todos sabem, mas uma amiga nossa, principalmente amiga do meu irmão, que meu irmão foi secretário da comunicação em Joinville, a Lúcia, professora Lúcia, eu estou olhando aqui para não esquecer o nome dela, professora Lúcia Martins, a primeira negra vereadora eleita dia 15 em Joinville, foi ameaçada de morte. A Lúcia é uma professora exemplar, uma ativista feminista, e ela luta pelos nossos direitos. Eu estou muito comovida com essa situação, porque é uma amiga, a gente fica comovida com tudo, mas quando é uma pessoa próxima a ti, ela foi a Florianópolis, eu sou do movimento de mulheres negras em Florianópolis, apesar de eu estar morando agora no Rio Grande do Sul, somos todas, Lúcia, diz a Cíntia Santos, radialista lá de Criciúma, nós estamos muito comovidos com a história dela e nós começamos uma hashtag, somos todas Ana Lúcia Martins, e outra coisa, não mexe com ela, que ela não anda só. Muito obrigada pelo convite e adorei esse encontro maravilhoso. Parabéns, professora, notável. Eu não conhecia vocês e eu estou, assim, realmente encantada. Nós é que agradecemos, Kátia, e quem sabe no próximo ano, né, sem pandemia, se Deus quiser, que a gente possa te trazer também aqui, como a gente já trouxe a professora Rose e a Daniela, né? Vai ser um prazer, tá? Muito obrigado mesmo. Vamos torcer para não ter pandemia, mas já está convidada. Obrigado, tá? Obrigada. Bom, pessoal, eu poderia falar muita coisa com base nas falas maravilhosas de todos aqui, mas aí tem também um pouco da emoção, e eu não estou querendo externar essa emoção, porque eu sou uma manteiga derretida mesmo, né? Então, para não chorar, eu vou devolver para a Gelsa, para ela começar a dar os trâmites aí para o encerramento do nosso chá cultural. Bom, gente, antes de encerrar, eu gostaria de perguntar se alguém queria dar uma palavrinha para nós nos despedirmos. Eu levantei a mão virtualmente, mas não fui vista. Desculpa, Branca. Eu vou abaixar a mão, posso falar? Pode falar, sim. Eu queria falar um pouco, né, da minha parte manteiga derretida, já que o Roverson vai se abster, eu vou expor. Eu acho que o chá cultural, infelizmente, ele ainda não atinge em número o tanto de pessoas que a gente gostaria que visse e que ouvisse tudo que é dito em todas as edições do chá cultural, não somente nas edições do chá cultural da consciência negra que a gente faz em novembro, mas também nas outras temáticas que a gente aborda nos meses de maio, como diversidade, depressão, bullying e outros temas que a gente já fez, solidariedade. O chá está aqui para isso. A abertura que a gente teve na vice-direção do professor Ferraldo e agora na continuidade da direção do professor Ferraldo foi para dar voz. E o que a gente conseguiu fazer aqui hoje, não somente com as nossas convidadas, mas com os alunos que vieram se expor a nosso convite para falar do preconceito, não só o racial, como a xenofobia. Isso é algo que me toca muito, porque como funcionária da pós-graduação, eu tenho noção do número de alunos estrangeiros que a gente tem aqui, e também já ouvi coisas que me desagradaram muito em locais da cidade, que fazem referência aos negrinhos da Unesp. O professor Roverson talvez se lembre, a gente teve 2 alunos visitantes há um tempo, acho que eles faziam alguma coisa no laboratório da entomologia, eles eram africanos, e eles andavam com a roupa, fugiu a palavra agora, mas eles andavam com uma roupa bem característica, então você sabia que ele era estrangeiro só de você olhar. E eles eram negros, e eu me lembro de estar numa loja daqui de Jabuticabal e escutar comentários muito depreciativos entre 2 pessoas conversando e fazendo referência a esses 2 meninos. Então, assim,
uma das possibilidades que a gente tem com o chá cultural é dar voz para vocês. E é por isso que a gente gostaria que o chá crescesse cada vez mais, tivesse cada vez mais abertura, para que vocês tivessem cada vez mais voz. Porque a gente não pode resolver tudo que é exposto aqui, mas só da gente conhecer e da gente ouvir, assim como foi dito no chat, eu acho que muita gente engoliu seco com a fala do Carlos, com a fala do Emanuel, porque é isso que causa mesmo, né? Ainda que a gente não tenha vivenciado, só da gente escutar já dá esse embrulho, já dá esse nó, imagina para quem vivencia. Então, eu acho que isso tem que ser exposto mesmo, e o nosso espaço, ele é para isso, tá? É isso, eu queria agradecer a participação de todo mundo, não só dos convidados, como dos participantes, e vamos disseminar o chá cultural nessa FCAV, gente, que a gente só tem a ganhar. Obrigada. Muito obrigada, Branca. Se mais alguém gostar de falar, pode... Gelza, eu só vou fazer um pedido, né? Todos que puderem, por favor, liguem a câmera para a gente registrar esse momento e tirar uma foto aqui, tá? Enquanto... Se alguém mais quiser falar, se puderem ligar, a gente agradece. Posso falar? Sim. Pode, claro. Eu escolhi para cantar aquela música Três Raças. Né? Tá certo que é uma música que eu adoro, mas eu fiz questão de cantar essa música porque na minha juventude, onde eu comecei a conhecer a realidade do que nós estamos tratando aqui hoje, né, foi com Clara Nunes, com Jorge Ben, com Gilberto Gil, com Caetano, enfim, com a música popular brasileira. Então, na nossa fase, dessa fase de jovem, meu grupo, os meus amigos, a gente começou a entender um pouco das coisas através da música, porque nas escolas não falavam isso daí, né? Nem se comentava, ainda mais que eu vivi a época da ditadura. Então, eram temas que fugiam de qualquer discussão, de qualquer assunto, né? Então, por isso que eu prezo muito pelo chá cultural. Porque, além de defendermos dimensões importantes da nossa sociedade, como é de hoje, o tema de hoje, né, nós temos a música, que é o que tem maior alcance dentro da sociedade para chegar em cada ouvido dos rincões do nosso Brasil, né? Então, parabéns ao professor Robertson, a Branca, a todos vocês, a Gelza, né? A todos vocês, a professora Rose, que está sempre com a gente também, e a todos vocês, né? E o pessoal do exterior, sintam-se sempre acolhidos da mesma forma que qualquer brasileiro está sendo acolhido. Nós não separamos nada. Vários alunos que nós tivemos aqui, da Guiné-Bissau, eu convivi muito com eles, sabe? Eu não quero falar aqui agora, mas eu convivi demais com eles. Aprendemos muito com esses jovens, né? Então, vocês têm o apoio total, sim, para qualquer problema e para qualquer eventualidade que possa constranger vocês, tá? E, independentemente disso também, o que vocês necessitarem para ter uma situação melhor aqui no Brasil, podem contar não só com a diretoria, mas com todas essas pessoas que estão aqui e que também tem mais pessoas que vocês podem contar que não estão aqui hoje, né? Mas saibam que a gente tem dentro de nós, dentro do nosso coração, esse anseio de dar as mãos para todos os povos, tá? E eu também esqueci de falar do Taiguara. Taiguara foi um revolucionário aqui no Brasil, que eu cheguei a conversar várias vezes com ele, e aprendi muito com ele, e ele canta uma música que todos vocês sabem, que eu vou falar um trechinho aqui, tá? Hoje a minha pele
já não tem cor, vivo a minha vida, seja onde for. Então, a nossa juventude viveu da poesia cantada, né? Então, a Aline trouxe uma poesia maravilhosa, poesia não, né? Uma crítica maravilhosa, né? Uma fala maravilhosa do nosso querido esqueci agora Machado de Assis. Machado de Assis. E isso comove a gente, sabe? É bom a gente saber isso, mas são pessoas especiais que vêm aqui falar para nós. Isso não está no nosso dia a dia, né? Falar de uma pessoa, uma personalidade tão grande nos seus detalhes, né? Porque, embora isso não seja um detalhe, mas eu nunca ouvi isso, né? Então, essa coisa da fotografia, né? É um negócio tão interessante, né? É uma coisa que comove a gente e a gente tem que... Nós não temos que ter vergonha de nada que nós temos. Nós temos que ter a realidade nossa, né? E encarar sempre o seguinte: não existe nacionalidade. Nós somos irmãos em todos os cantos do mundo. Essa é a conscientização que nós temos que ter. Então, Aline, quando você até me criticou um pouco, você tem razão, eu talvez não deixei claro a coisa, né? Eu falei em termos de conscientização, que hoje nós temos mais discussão, mais oportunidade de falar, eu concordo com você também, entendeu? Mas a conscientização eu não sei, porque ontem aconteceu esse ato, como é que uma pessoa com murro pode matar alguém? Será que ela matou por causa do murro mesmo? Então é um negócio, sabe, que não cabe na nossa cabeça um acontecimento desse daí, né? Isso mostra a realidade que nós não progredimos ainda, então. Né? Foi nesse sentido que eu falei. Então, não quero deixar claro que, de fato, eu entendi a Aline, ela tem toda a razão, né? Então, tem meios que nós avançamos, mas foi em termos de alguns atos políticos, alguma isso, alguma aquilo. Mas a conscientização, né, de que quem eu devo amar, isso ainda, eu me preocupo com isso. Não estou dizendo que não melhorou, mas eu me preocupo em melhorar, né? Obrigado a todos vocês também, viu? Um grande abraço e continuem com o Pai Maior, tá? Deixa o filho para mim. Muito obrigada, professor Ferraldo.